nossa, eu transplantei e agora eu posso fazer tudo. o que eu quero, comer o que eu quero. E na verdade não, porque as consequências vêm, né? Uhum. Quando você vê, você tá com 1 ano de transplante, já ganhou 20 quilos. E é difícil de perder. Eu quero mudar essas estatísticas, entendeu? Exato. Eu quero meu paciente para além do rim, né? Então, melhorar a expectativa, a qualidade de vida dessa pessoa no pós-transplante é o objetivo que nós vamos todos os dias para o ambulatório ali sedento, Exato. né? Costumo ser claro com os pacientes. Eu falo, ó, os remédios, ó, tacrolimus, prednisona, ciclosporina, até o próprio everolimus e sirolimus que podem levar de lipidemia, né? Eles podem piorar teu nível glicêmico, podem piorar teu nível de colesterol, né? Podem fazer ganhar um pouco de peso. Sim. Mas com isso a gente não vai poder mexer, a gente vai ter que trabalhar nessa outra parte aqui, da tua alimentação, a tua atividade física, e isso tá nas nossas mãos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no Hemodiálogos, o podcast de saúde do Grupo NefroStar. Eu sou Jéssica, médica nefrologista, e convido vocês a se inscreverem no nosso canal e também acompanharem o @NefroStar, para não perder nenhum dos nossos maravilhosos temas relacionados à saúde renal. Hoje, nós vamos receber uma amiga, mas também uma excelente médica, uma excelente profissional, que é nefrologista e nutróloga. Nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante, que é a obesidade e o diabetes no pós-transplante. Para esse tema, eu vou trazer Débora Lucena. Débora, eu vou pedir para você se apresentar e contar pra gente toda a sua trajetória para você chegar até aqui e falar com tanta propriedade sobre esse tema tão importante. Certo, a trajetória foi longa, né? Então, prazer, Débora Lucena. Sou de Belém do Pará, para quem não sabe, né? Formei pela UFPA, fui para Goiânia fazer clínica médica, voltei e fiz nefrologia. E comecei a trabalhar com hemodiálise, mas eu sentia que faltava alguma coisa a mais. Faltava um plus. E aí vim para São Paulo, comecei a fazer o mestrado, né, pela Unifesp e trabalhar no Hospital do Rim com transplantados. Meu mestrado foi em diabetes pós-transplante, né, concluí ele. E agora meu doutorado também está no sentido de diabetes pós-transplante com um outro foco, agora um foco mais de diagnóstico. Laboratorial, enfim. E senti ainda que faltava alguma coisa para melhorar, enfim. A gente tá sempre juntando pedaços, nós estamos faltando coisas às vezes, né? E aí fui fazer pós-graduação em nutrologia pela Abram, tirei o título ano passado. E agora eu consigo linkar, né, a nefrologia com a nutrologia, porque uma questão que eu gosto muito é de trabalhar com o estilo de vida do paciente, né? Sim. A gente sabe que o transplante, na verdade, ele não é uma cura, ele é um tratamento, né? Como diria, é uma segunda chance para você tentar fazer direito, exatamente. Nessa longa trajetória, né, Débora, acho que os nossos caminhos acabaram se conectando em algum momento, inclusive se conectando justamente através do transplante, né? Assim, eu também vim de outro estado para fazer meu ano opcional, né, meu 5º ano de residência em transplante renal na Unifesp, e foi nessa ocasião que a gente acabou se conectando, se encontrando, trabalhando juntas. E isso faz com que a gente hoje tenha esse network, né? Sim. Mas que eu, aliás, tenho muito prazer em ter, porque é uma realidade, né? A epidemia de obesidade e de diabetes é uma realidade. E ter uma profissional com seu gabarito para dizer para os meus pacientes quem procurar, ter certeza desse lugar, isso para mim é uma coisa que realmente não tem preço. Bom, como a gente vai utilizar, qual vai ser o nosso pontapé, né? Nossa pontapé inicial é falar sobre isso. Falar sobre transplante como uma opção de tratamento que garante uma melhor qualidade de vida para o nosso paciente, que não é cura. E que, como toda opção de tratamento, existem algumas arestas que precisam ser aparadas e que a gente
descobre no meio do caminho. Algumas a gente já pode ir orientando até mesmo no pré-transplante. Como é para você abordar no dia a dia do ambulatório de pós-transplante, tá? Agora falando de pós, o paciente que está tendo um importante ganho ponderal no pós-transplante? Certo. Então, assim, eu acho que é importante a gente abordar esse paciente já no início do transplante, né? Como se fosse uma criança ali, a gente vai reeducá-los, né? Sim. Então, eu converso com eles sobre… Agora que os riscos são outros, na verdade, né? A gente tem, enfim, a medicação que vai contribuir, só que o estilo de vida contribui bastante, né? E foi uma das conclusões que chegou no meu mestrado, foi que, na verdade, os fatores de riscos modificáveis, né, relacionados ao nosso estilo de vida, estão mais relacionados ao risco de diabetes pós-transplante do que a imunossupressão em si, né? Então, a imunossupressão tem o risco, mas ali fica num quadro secundário. Então, eu converso muito com eles sobre a questão de, transplante é uma segunda chance pra gente começar ali do zero e tentar fazer diferente. A gente tem casos de pacientes que ganham 30 quilos no primeiro ano. Eu falo assim que o primeiro ano ali é o mais caótico, é onde o paciente precisa se readaptar e criar ali uma rotina que acredito que é o que ele vai levar, né? Então, a gente tem muito esse pensamento do paciente que a gente precisa tirar. Fala assim, nossa, eu transplantei e agora eu posso fazer tudo. O que eu quero, comer o que eu quero. E, na verdade, não, porque as consequências vêm, né? Quando você vê, você tá com 1 ano de transplante, já ganhou 20 quilos. E é difícil de perder. Com certeza. Sabemos isso, viu? Isso é real. Enfim. E aí, eu abordo muito essa questão de… Uma coisa que eu sempre pergunto, você tá fazendo atividade física? Não tô fazendo, vamos começar. Tá fazendo atividade? Então, 2 vezes por semana. Eu falei, vamos passar pra 3? Porque é difícil você falar pra uma pessoa que não faz nenhuma atividade física, falar, não, agora você vai fazer 4 vezes por semana. 150 minutos. Não vai. Então eu falei, o que você consegue fazer? Não, consigo caminhar. Quantas vezes? Não, consigo 2. Vamos começar com 2. Na outra consulta, que a gente sabe que são pacientes que a gente precisa… ver com uma certa periodicidade, né? Exato. E fidelizar, né, que é o mais importante, que a conexão é importante, né? Então eu sempre anoto ali, 2 vezes por semana, combinamos que na próxima consulta ele vai aumentar para 3 vezes por semana a atividade física. Então eu falo, atividade física, ela não é orientação, ela é prescrição. Prescrição médica. Prescrição médica. Então a gente precisa pegar muito no ponto do estilo de vida, da alimentação, da atividade física, porque a imunossupressão está associada ao risco? Tá, a gente pode tirar? Não. Então onde a gente pode melhorar. Não é modificável. Exatamente, a gente pode melhorar ali no estilo de vida, na alimentação. Outra coisa que eu prezo muito ali com eles são as relações sociais. A gente tem, eu também fiz um curso de estilo de vida, e a gente tem ali 7 pilares na nossa vida que a gente tem que tentar equilibrar. Equilibrar os pratinhos. Exatamente. Mantê-los rodando. Exatamente. Né? Então, a questão dos relacionamentos, né? Não é só relacionamento amoroso, é relacionamento com a família, com os amigos. Estar em ambiente de pessoas que têm bons hábitos. Isso é muito importante. Inclusive, sobre isso, a gente conversou com o Júlio, né? O nosso episódio sobre atividade física. A gente falou muito sobre a relação com pessoas que mantêm bons hábitos de vida, porque isso garante que a gente vai também ter vontade de continuar, né? Não é só dar aquele start e aí daqui a 2 semanas a motivação diminui, enfim. Então, isso é muito importante. A relação entre pessoas é um start, mas é também um mecanismo de manutenção dessa atividade física na nossa vida. Se você quiser também acompanhar esse episódio com o Júlio, é só seguir aqui na nossa timeline, tá bom? E aí, continuando essa questão do estilo de vida, tem uma das vertentes ali do meu doutorado que a gente tem feito é de pesar e medir a circunferência abdominal desses pacientes a cada 6 meses. Porque às vezes ele não tá obeso, ele tá no sobrepeso, mas quando você vai medir a circunferência abdominal, ele tá num limite acima ali. E quando você tá acima desse limite, aumenta o seu risco cardiovascular.
Justamente, é um marcador direto da relação de risco cardiovascular. E nesse lugar, eu acho que valeria muito a pena a gente contextualizar, né? O que seria um conceito para diabetes pós-transplante e um conceito para obesidade pós-transplante. Certo. Então, a diabetes pós-transplante, para simplificar, ela nada mais é do que a diabetes tipo 2 do transplantado, né? Isso. Então, a gente tem alguns riscos, né, que esses pacientes têm de desenvolver essa diabetes pós-transplante. Eles começam no pré-transplante. Tipo, sobrepeso, né? Aquele paciente que já tem uma resistência insulínica, ou aquele que a gente chama de pré-diabético, né? Paciente que tem histórico familiar, né, de diabetes. Então, isso você não tem como tirar da sua vida. Sim. Você já vem com esse risco, né? Transplantou. A gente, no início do transplante, tem aquela pulso de corticoide ali que a gente faz endovenoso. A gente começa com a prednisona em doses mais altas. E aquele corticoide ali, ele naturalmente descompensa o perfil glicêmico do paciente. Alguns vão descompensar muito, vão precisar usar até insulina, enfim. Só que nos 3 primeiros meses, a gente não tem como falar que aquilo é diabetes pós-transplante. Aquilo pode ser uma hiperglicemia transitória, né? Justo. Associada com todas essas medicações e todas essas coisas que Exato. acontecem no momento do transplante e que podem ficar circulando aí durante algum tempo. Exato. Passou os 3 meses, a gente não conseguiu controlar esse diabetes, enfim. Essa hiperglicemia no caso. Aí, após 12 semanas, diabetes pós-transplante, tá? Tem casos que a gente consegue tirar a insulina e ir para medicação oral. E tem casos que dá para também suspender a medicação oral e ficar com o estilo de vida. Vai depender de quem? Do paciente. Das escolhas do nosso caríssimo Exatamente. paciente. Mas aí, quando você fala de tratamento precoce, eu até queria dar um adendo, né? Que o tratamento precoce, ele não começa nas primeiras semanas do pós-transplante. Ele começa no pré-transplante. Exato. Ele começa na escolha do paciente, na orientação do paciente para que ele esteja muito ciente de que todos esses riscos existem. Por quê? Quando você está ciente das coisas, é muito mais fácil você aderir, né? Você se tornar uma pessoa, o papel principal no seu tratamento, né? Então, eu acho que para a gente prevenir, por exemplo, o aparecimento do diabetes pós-transplante, a gente tem que estar vigilante no salão da hemodiálise, Exato. no ambulatório de nefrologia geral, no ambulatório de uremia e até no ambulatório de pré-transplante. São os lugares onde a gente consegue agir mais precocemente. Exato. Não, e até a gente tem… eu também ainda trabalho em diálise, então eu consigo conciliar ali. E tem casos, né, dos pacientes são chamados, a gente sabe que é uma expectativa muito grande, né? Aí às vezes chama 3, enfim, 4. Fazem lá os exames e no final escolhe aquele que é o melhor candidato. E já aconteceu de ter paciente meu da diálise que foi e voltou e falou: não pude transplantar, e o médico pediu para eu emagrecer. Ele não pôde transplantar por conta do peso. Então, você chegar lá e não conseguir o transplante já é frustrante. Você não conseguir porque você está com obesidade, que passa também por certas escolhas, né, do próprio paciente. Então, é realmente extremamente frustrante. E eu conversei com ele e falei: olha, na vida a gente tem… a gente tem que ter algum objetivo, algum foco, né? E estímulo. Você quer um estímulo melhor do que esse para conseguir mudar ali tua alimentação, emagrecer, enfim. Porque se depende disso, depende de você, né? Sim. Emagrecer. É assim, como a gente sabe que a nossa audiência é composta também de pessoas pessoas leigas, pessoas que estão entrando agora nesse universo da nefrologia, do universo do cuidado e da assistência médica, seria interessante a gente colocar como conceito o que é obesidade e o que é IMC. A obesidade, né, a gente tem… O IMC ele serve pra gente classificar, né, o grau de obesidade. Às vezes, também o IMC a gente ainda usa, mas às vezes é um conceito um pouco… arbitrário, né? Arbitrário, ultrapassado. Às vezes a gente vai ter uma pessoa que tem um IMC ali no sobrepeso, mas quando você vai fazer a bioimpedância dele, ver a composição corporal, né? Aquele paciente, ele tem mais músculo do que gordura. Ele quase não tem percentual de gordura. Então, aquele peso dele é de músculo, né? Enfim, ele é meio arbitrário. Mas hoje a gente dá uso para classificar a obesidade grau 1, 2 e 3, né? O IMC.
Mas eu sempre pego no ponto que é importante ver a composição corporal, né? É o índice de massa corpórea que a gente faz uma relação entre o peso e a altura da pessoa para a gente determinar aí valores, né, que vão oscilar, e a partir dos valores de 30 que a gente começa a classificar já como obesidade, mas antes disso a gente já tem sinais de alerta, que é o que ela estava falando sobre sobrepeso. Exatamente. E músculo é vida, tá, gente? Músculo é vida, inclusive músculo é cérebro, tá? Exato. Outra coisa que a gente abordou muito fortemente nos nossos episódios sobre atividade física, que vão ao ar antes do seu, mas que a gente pode encontrar também aqui em cima, que é a relação entre a presença de músculo, principalmente nos membros inferiores, e o desenvolvimento, o fator de proteção para o desenvolvimento de demência. Exato. Então eu sempre falo. E eu acho que é importante. A hemodiálise em si, ela já é um tratamento um tanto quanto agressivo. Aqueles pacientes, eles vão perder por N fatores, né? Músculo durante o seu tratamento. Essa perda de músculo torna eles mais suscetíveis para uma série de outras coisas. Queda, não vai ter reserva para o caso de ficar doente, né? E precisar de energia, enfim. E até as atividades do dia a dia, Exato. né? Tipo, brincar com o neto, fazer as atividades, estender uma roupa, retirar do varal. Enfim, tudo isso a gente depende de músculo. Exato. Se a gente não tem, né? Fica muito difícil. Eu sempre falo assim, envelhecer todo mundo vai. A gente precisa escolher de que jeito Como a gente quer envelhecer. Se a gente quer ser independente ou dependente. Né? Então, assim, até na hemodiálise, assim, no mundo ideal, né? Eu acho que as hemodiálises poderiam ter, né? Um auxílio ali de, não sei, personal, fisioterapeuta, alguma coisa assim, para incentivar esses pacientes a praticar atividade física dentro das suas condições. A gente sabe que tem paciente que, enfim, vai ter condição cardíaca, que não vai permitir um exercício tão intenso, porém, algum exercício ele vai poder fazer. Sim, né? Hoje em dia na cardiologia até tem uma subespecialidade que eles falam sobre reabilitação, né? Que é um processo que acontece inclusive em pacientes que já tiveram, por exemplo, infarto extenso e que mesmo assim são orientados a praticar atividade física, obviamente que adaptada, né? E orientada e prescrita pelo médico e por uma equipe multiprofissional, mas mesmo nesse contexto que há 20 anos atrás a gente dizia é totalmente proscrito fazer atividade física nesse contexto. E hoje em dia já existe uma definição um pouco diferente do que a gente pregava há pouco tempo atrás. Sim. Bom, a gente já definiu, a princípio, as causas do diabetes pós-transplante. E a obesidade? Quais são as causas mais frequentes da nossa obesidade diagnosticada aí no pós-transplante? Olha, a obesidade pro pós-transplante, ela não é muito diferente do que não está relacionada à doença renal em si, né? É o estilo de vida, é a alimentação que você tem, enfim. É a falta de atividade física. Então, essa chavinha virou, pouco tempo depois que eu entrei no transplante, né? Então eu percebi, eu falei, gente, é um problema que a gente precisa resolver aqui. Com certeza. Então, assim, transplantou é uma segunda chance para você tentar fazer tudo certo. E agora, tentar prolongar o máximo que você pode o tempo de vida do transplante. E como é que a gente consegue? Tomando remédio religiosamente todos os dias e cuidando da outra parte, do seu estilo de vida, sua alimentação, atividade física, enfim. Então, a diabetes, ela vem no pós-transplante principalmente pelo estilo de vida. 5 miligramas de prednisona que eles ficam não vai fazer ganhar tanto peso assim. Isso é muito importante, né? Porque assim, o que a gente ouve, né? A conversa de corredor, a conversa da sala de espera do ambulatório, a conversa que os próprios transplantados depois ficam repercutindo é aquela história. Mas é que eu uso corticoide, né? E aí, gente? A gente usa corticoide. Hoje, na maioria dos centros, a gente tem esquema tríplice de tratamento com imunossupressores. Quase todos eles utilizam corticoide.
Mas 5 miligramas é uma dose que é suficiente para determinar todas essas mudanças metabólicas? Não é. Você é mais forte que 5 miligramas da prednisona. Com certeza, eu acho também, viu, gente? Vocês são mais fortes do que a prednisona. Igual, tipo, eles estão no início do transplante, aí eles às vezes perguntam, doutora, posso fazer caminhada? Posso andar de bicicleta? Eu falei, pode. No início, assim, você fala assim, só não carrega muito peso pra não fazer hérnia, assim. Passou ali os 3, 4 meses, falei, pode entrar na academia. Vai que vai. Vai que dá certo. E a gente tem muitos exemplos bons. A gente tem paciente lá que ele é atleta amador de corrida, né? E ele já corria na hemodiálise. Sim. Ele conseguia fazer isso. Não é todo mundo que consegue, mas ele conseguia, transplantou e agora tá seguindo transplantado. Tipo, e ele é um exemplo. Obviamente, né? Todo mundo que vai ser atleta, mas... Enfim, né? cuidado. Mas que existem os exemplos pra gente acompanhar e pra gente ver assim, olha, isso é possível. Se inspirar. Exato. Né? Exato. Isso é possível, esse lugar é possível, não é uma ideia, né, distante. Bom, eu acho que tem uma coisa que eu acho que acaba assim, sendo mais relacionada com as mulheres, que é a autopercepção, né? A autoimagem. Então, a gente teve o contato com a história de vida de uma das nossas pacientes, que hoje já é transplantada, depois de um longo período em hemodiálise. É a história da Giovanna Fiore, também está aqui na nossa timeline. Fica à vontade para ir atrás dessa história, que é realmente muito legal e muito emocionante, tá? E uma das coisas que a Giovanna falou ao longo da nossa conversa foi sobre o efeito bochechinhas, né? Então, assim, acontece mesmo que o rosto, o formato do rosto muda. E como que você consegue perceber isso no seu ambulatório? Como que as mulheres, principalmente, que eu acho que a autoimagem é uma coisa que impacta muito mais fortemente nelas, conseguem abordar isso no dia a dia? Olha, não é todo mundo que vai ficar com as bochechinhas. Eu acho que tem algumas pessoas que são mais suscetíveis, né? Mas eu falo... Aí elas perguntam, tem como tirar? Tem como trocar a prednisona? Eu falei, não tem. Não tem. Né? Mas, pensa pelo lado... Esse é seu novo eu. Você tem mais independência agora. Sim. Né? Enfim, é a nova imagem, aquela que a gente vai precisar se adequar e começar a se achar bonita daquele jeito. Porque é uma condição, assim... A gente não vai conseguir mudar. Né? É o risco-benefício. Eu vou tirar o corticoide para o rosto desinchar, mas aí o risco que eu tenho de fazer a rejeição do rim. Eu acho que não é um risco que que vale a pena correr. É a questão de ressignificar, né? Exato. A imagem. Exato. Eu acho que é quando a gente vive um lugar, um ambiente seguro de uma abordagem multidisciplinar, onde a gente consegue trazer esse novo eu. Olhe no espelho e se reconheça nessa nova versão, porque é a versão que vai, se tudo der certo, persistir durante muitos anos. Então, é muito mais leve a gente conduzir a partir desse olhar, né? Conduzir assim, nós estamos vivendo nosso melhor momento. Com bochechinhas? Sim, mas é o nosso melhor momento. Então, vamos lá, né? Eu tenho bochechinhas, eu tenho corticoide. Mas, enfim. É verdade, temos, né? Temos. Pensa quando ficar mais velha, a bochechinha, ela dá sinal de juventude. Ela é sinal de juventude. Muito bom. Epa, então eu acho que eu tô jovem. A medicação que tá mais associada com esse rostinho redondinho é o corticoide. Ele acaba tendo um pouquinho do efeito mineralocorticoide, ou seja, acumula um pouquinho de líquido e pode dar essa face que em algumas literaturas é descrita como face de lua cheia. Mas na maioria das pessoas não fica uma lua cheia, tá? Fica só com as bochechinhas um pouquinho mais proeminentes mesmo. Mas, no fim das contas, eu acho que se a gente colocar numa balança, né, em relação à imunossupressão com o enxerto funcionando bem, eu acho que compensa ficar com um pouquinho de bochechinha. A gente tá falando de obesidade aqui toda hora. E assim, a gente tem visto cada vez mais trabalhos falando sobre isso, sobre essa interação. Obesidade e rim. Muitos dos trabalhos são relacionados à obesidade no rim nativo. Tá, mas qual seria o impacto, por exemplo, dessa obesidade no rim do transplante? Certo. Então, assim, o transplante, você vai ter...
acho que já deve ter algum episódio falando que a gente fica com 3 rins, né? Não tira. Mas o que fica funcionante é aquele pequenininho que fica aqui, enfim, celíaca. E ele sofre o mesmo risco que o rim nativo, tanto para doença nefropatia diabética, né? Quanto a GESF secundária à sobrecarga, que seria pela obesidade, né? Então, a obesidade, assim como ela é causa de doença renal crônica, ela também é causa de doença no enxerto. No enxerto. Né? Então, assim, aquele paciente começa a fazer a proteinúria, que eu falo, gente, a proteinúria é o primeiro sinal que o rim dá que tem alguma coisa errada. Muito errada. Né? A gente já teve casos assim, proteinúria, começou a aumentar a creatinina, fez a investigação não invasiva, não descobriu, faz a biópsia. E na biópsia veio GESF secundária à sobrecarga, né? Que secundária à obesidade. Então acaba que a GESF já é uma condição que não vai ser reversível, né? E esse paciente foi orientado a emagrecer, né? Para não sobrecargar mais o rim, para tentar preservar aquela função que ele ainda tinha, né? Lógico que a gente entrou, enfim, com antiproteinúrico, mas era uma condição que poderia ter sido evitada, né? Sim. Ele não era a causa primária dele do perda do primeiro enxerto, não era a GESF, né? Enfim. E a gente criou lá uma glomerulopatia por conta do sobrepeso. Então, a obesidade, ela é perigosa tanto no rim nativo. No rim nativo, quanto no pós-transplante, né? Não só pro rim, mas lembrar também que a maior causa de morte depois do transplante não é nem relacionada ao transplante, são causas cardiovasculares, infarto, AVC, que está relacionada a esse tipo de doença, né? A gente tem observado, inclusive, pacientes jovens evoluindo com esses riscos cardiovasculares. E é muito importante a gente salientar que o paciente com doença renal crônica, lá do salão de diálise ou até mesmo antes, ele já é um paciente com alto risco cardiovascular. E quando a gente associa isso a diabetes, a pressão alta, a síndrome metabólica, que é essa mistura de vários fatores, é como se a gente juntasse a fome com a vontade de comer no ponto de vista de risco cardiovascular. Então, a gente muda o cenário, mas a gente não muda a principal causa, que inclusive temos vários artigos que demonstram que é a principal causa de morte por enxerto funcionante, com o enxerto funcionante. E lembrar que o jovem ele vai ter mais tempo ali para preservar o rim dele. Ele vai ter, teoricamente, mais tempo de vida do que o paciente idoso. Eu vou falar, os jovens estão me dando mais trabalho no pós-transplante do que os idosos. Não é, menina? Os idosos tomam o remédio direitinho. O idoso também ele já tem um apetite reduzido, né, em relação à população mais jovem. Mas eu acho que é do jovem mesmo, aquela sensação de que não vai acontecer comigo. Vou ver como se não houvesse amanhã, enfim. Mas aí tem, né? Mas aí a gente tem que pagar amanhã. A conta. Exatamente. Mas enfim, a questão do jovem é porque ele vai ter mais tempo de vida para preservar esse rim, né? A gente tem pacientes, e aí vem a história, né, de que quem são suas companhias. Às vezes eles sentam lá no pátio e eles ficam escutando histórias e histórias. Eles, assim, aí eles entram assim, doutora, é verdade que o rim só dura 10 anos? Eu falei, não. Não, cuida do seu rim e você vai ver que não é verdade. Eu tenho paciente que tem mais de 40 anos de transplante com creatinina de 1,4. Eu sempre falo dele. E tem uns que tem mais de 30, enfim. E a gente vê que isso depende muito do paciente. Sim. Da vida que ele escolhe levar depois do transplante. Se é aquele paciente que vai tomar os remédios dele certinhos, é aquele paciente que vai fazer atividade física regularmente, que não vai fumar, que não vai beber, né? Que é, na verdade, um estilo de vida que todo mundo deveria levar. Exatamente. Né? O estilo de vida saudável que caberia na vida de todas as pessoas. E isso é muito importante pra gente ressaltar aqui. A gente não está aqui fazendo apologia à mudança de estilo de vida exclusivamente para a pessoa que está transplantada ou para a pessoa que tem doença renal crônica. É uma apologia à mudança de estilo de vida de todo o grupo familiar. Exato. Porque isso vai ser saudável para todos. Exato. Né? E eu sempre falo assim, é o ambiente que você vive. Às vezes é difícil, a gente fala famílias obesogênicas. Então, aquela família que todo mundo tem sobrepeso e só um precisa emagrecer ou quer emagrecer. É muito difícil. Tem que ser o conjunto.
Tem que ser o todo conjunto. mundo junto. Aí imagina, uma pessoa vai lá pegar, vou fazer aqui minha dieta, vou comer feijão, arroz, E uma salada. né? Aí tem um comendo um McDonald's aqui do seu lado. Ninguém é de não vai dar ferro, certo, né? Não vai dar certo. Ninguém é de ferro. Então é a questão da gente introduzir e mudar os hábitos. É transformar isso numa rotina. É transformar isso em hábito, né? Da vida saudável. Exato. A gente poderia falar de muitos fatores, mas eu creio que tem um fator que é o chamado fator imutável, que é a carga genética. E a gente sabe que no contexto fora do transplante, isso é muito importante. Qual seria o papel da carga genética no contexto do transplante, imaginando que hoje, eu, médica nefrologista, estou avaliando um paciente num pré-transplante? Exato. Então, sempre tem que perguntar sobre histórico familiar de diabetes. Certo? Esse paciente que tem histórico familiar de diabetes, por mais que ele não tenha diabetes no momento, é um paciente que vai ter mais risco de desenvolver a hiperglicemia pós-transplante, né, hiperglicemia transitória e o diabetes. E até mesmo esses pacientes que desenvolvem hiperglicemia naqueles 3 primeiros meses e conseguem depois controlar, esse vai ser um paciente que ele sempre vai ter um risco maior do que aquele que não teve. Exatamente, tem que ficar marcadinho, viu? De ter diabetes pós-transplante no futuro. Falou, no início do transplante precisei usar insulina, depois eu parei, mas pode ser que eu tenha que usar de novo lá na frente, né? Então precisa, realmente é mudar de... Eu não gosto de falar a palavra dieta, porque dieta, ela remete a gente a um lugar, assim, que vou fazer dieta, restrição. Vou emagrecer, restrição, né? Depois que eu emagreci, ok, posso comer. E na verdade, não. É uma readequação. Mudança de hábito. Exatamente. Literalmente. Aquela vai ser sua nova versão, a sua nova forma de lidar com a comida. E eu gosto sempre de uma questão mais fisiológica. Gente, o arroz, feijão, a carne e a salada sempre vão bem. É comida feita em casa. Sempre vai bem, né? Então, a gente tem que ajustar as proporções, né? E seriar, né, a alimentação. Aquele paciente passa muito tempo sem comer, quando ele vai comer, ele come num volume muito grande. Isso pode ter impacto negativo. Exatamente. Então, e normalmente a gente acaba, quando a gente faz esses intervalos muito longos, a gente acaba fazendo escolhas não inteligentes. Porque você tá com muita fome, então você vai atrás do que é mais rápido e mais fácil. Exato. E são, normalmente, alimentos com alto índice glicêmico, com alto índice calórico. O bolo, é isso aí. Não é? Então, são os alimentos rápidos e práticos. São, inclusive, aqueles alimentos que, às vezes, eram, entre aspas, proibidos na época da diálise, que fazem... Que é aquela coisa, nossa, passei tanto tempo não sendo permitido que eu comesse determinada coisa, né? E aí? E esse lugar também, né? Que a gente fala assim, nossa, a gente reclama muito que o paciente ganha peso e tal. Mas a gente sabe que comer é um comportamento. Exato. Né? É um comportamento que perpassa as escolhas da família, do grupo familiar, como a gente já mencionou anteriormente. Mas também perpassa, por exemplo, momentos de vida, né? Então, em alguns momentos foi proibido, entre aspas, comer determinada coisa. Ou também está relacionado diretamente com a nossa saúde. Então, naquele outro momento, eu não tinha apetite, ou eu tinha náusea, eu tinha uma plenitude prandial, eu não estava bem, eu não estava bem regulado das outras coisas, e eu tinha um gosto ruim na comida. Exato. Então, essa questão de comida como comportamento, isso também tem influência para o ganho ponderal ou para os excessos que acontecem no pós-transplante? Exato. Depois que transplanta, o paciente tem aquela sensação de liberdade. Agora eu posso comer tudo que eu não podia antes, né? Então ele vai comer tudo que ele não podia comer antes, né? O ultraprocessado, né? Lá o seu McDonald's, a Coca-Cola, né? E o fósforo. O fósforo que não podia, né? O potássio, enfim. Mas tem uma questão também que eu gosto muito de abordar, que é a saúde mental. Né? Sim. Pacientes em diálise, tem muitos pacientes ansiosos, enfim, por um fator óbvio, né? A hemodiálise realmente traz medo quando a pessoa vai começar. Não sei se você já iniciou, com certeza, já iniciou aqueles pacientes em hemodiálise, eles entram com medo do que vai ser, né? Depois eles relaxam. Depois que eles transplantam, eles criam um outro tipo de ansiedade. Eles chegam no consultório
Enquanto eu não falar quanto tá a creatinina, eles não prestam atenção em nada do que eu tô falando. Entendeu? Aí eu falo, vou falar a creatinina pra você prestar atenção em mim, tá? Agora a gente vai começar. Eu falei, a creatinina tá boa. E aí eles relaxam, a gente consegue conversar. Mas a questão da ansiedade, não só pro transplantado, mas pra população em geral. É aquela pessoa ansiosa, aquela pessoa que geralmente vai descontar a ansiedade na comida. Vai tentar aliviar suas emoções com a comida. Então, a relação dela com a comida… É o comer emocional. É o comer emocional. Então, muitos, aliás, tipo, principalmente mulheres jovens, são as que eu vejo que têm mais ansiedade, né? Então, acho que a questão da abordagem multidisciplinar é muito importante. Porque às vezes a gente tem um tempo curto ali, a gente tenta dar um atendimento de qualidade, mas a gente não vai conseguir, tipo, abordar a saúde mental da forma que o psicólogo poderia abordar. O tema, não tem como, né? Exatamente, o psiquiatra, enfim. O paciente precisa aprender a lidar com as suas emoções. Quem vai fazer isso? O psicólogo. Sim. Né? Então, muitos deles saem do consultório, encaminhamento para o psicólogo abordar sobre transtorno de ansiedade. Sim. Enquanto a gente não tratar aqui, a gente não consegue… Exato, eu acho que assim, a nossa equipe, ela vai… A cada episódio a gente descobre que a nossa equipe multidisciplinar para tratar esse paciente, ela é composta não só pelo médico nefrologista, que realmente acaba sendo, vamos dizer assim, o miolo, né, desse tratamento, mas a gente precisa muito do psicólogo, a gente precisa muito da nutri, a gente precisa do profissional da educação física, Exato. Que é um parceiro nosso. A gente precisa do médico do esporte, a gente precisa de várias especialidades que vão nos dar substrato para esse tratamento. E lembrando que tanto a obesidade quanto o diabetes são doenças crônicas e que não vai ter um pó de plim-plim-plim que vai chegar e vai falar assim, olha, tá tudo resolvido. A gente precisa assumir esse compromisso, né, nós, enquanto equipe de saúde, e o próprio paciente com a saúde dele, né, para que isso aconteça e dê certo. Então, a gente precisa trabalhar numa verdadeira equipe para que isso aconteça. Tem até um relato que eu tenho… Não é obesidade, a gente tá falando de saúde mental. Enfim, um paciente meu que já acompanhei ele há muitos anos. E ano passado, ele entrou no consultório e falou, não, doutora, eu tô muito triste porque eu me perdi na rua. Deu aquele apagão, né? Uhum. Enfim, procurou um neurologista, investigou, descobriu que tava com Alzheimer. Sim. Ele falou, o que eu posso fazer? Aí eu conversei com ele e falei, olha, o senhor tem vizinhos? Tem. Saia pra conversar com seus vizinhos à tarde. O senhor faz alguma atividade física? Não faz. Pega a sua esposa, vai caminhar no final da tarde, não sei o quê. E aí, depois que ele voltou na consulta, ele falou, doutora, isso foi gradativo. A primeira coisa que ele tinha feito foi, eles tinham um carrinho de lanche, ele começou a vender com a mulher. Na verdade, ele ia lá mais pra conversar com os clientes, né? Ele sentava, gostava da boa conversa e tal, ele tá me sentindo bem melhor. E da última vez que ele veio na consulta, ele andava de bengala, ele chegou sem bengala. Eu falei, olha, não, doutora, eu entrei na academia, eu ainda não consigo fazer tudo, mas eu já percebi que eu tenho mais força nas pernas e agora eu não preciso mais da bengala. Tá firme. E ele deve ter seus 70 e poucos. Eu falei, então, gente, nunca é tarde pra você começar. Sempre a atividade física vai te trazer algum benefício, sabe? Sim. Assim, falando sobre estratégias. Então, hoje a gente abordou de maneira bem incisiva a mudança do estilo de vida e as estratégias não farmacológicas para o tratamento tanto da obesidade quanto do diabetes e com todas as outras alterações metabólicas que podem advir desse momento, que é um momento esperado, querido, mas que podem sim estar relacionadas. Mas a gente tem visto nesses últimos 5 anos, um verdadeiro boom de alternativas de tratamento farmacológico relacionada a essas doenças. Sim. E aí, existe lugar para essa abordagem no paciente em pós-transplante? Existe. Então, a gente tem os artigos novos aí. Você gosta muito de trazer artigos novos, né? Tem coisa boa aí, né? Exatamente. Os inibidores de SGLT2 caem muito bem para o paciente. Ajuda a perder peso. Né? Eu tenho um paciente em tratamento conservador, descobri doença renal há pouco tempo. Começamos forxiga para ele. Ele tinha uma pré-diabetes ali, né? Enfim. E ele, teve que mudar o estilo de vida e tentar fazer o que era possível para manter a função renal que ele ainda tinha. Sim. Ele emagreceu 20 quilos, assim, em 9 meses, né?
hoje já está no IMC normal, tomando o inibidor de SGLT2 e mudando ali seus hábitos. E tem vindo aí artigos, né, com a população transplantada, né? Realmente os que a gente vê tem benefício. Inibidores de SGLT2 e os agonistas análogos de GLP-1, eles são, na verdade, medicações que inicialmente foram para diabetes, né? E aí viram que eles tinham boa resposta para a obesidade também, né? Inclusive, são medicações que às vezes dá para comprar sem receita e o negócio parece que desandou. Então tem gente comprando aí Ozempic sem ter indicação, né, para emagrecer. Mas lembre, o Ozempic, na verdade, era uma medicação inicialmente para diabetes, né? Então a gente precisa ter muita parcimônia a isso, né? Sim, é claro que sempre, em toda situação de tratamento com paciente transplantado e com paciente renal crônico, é de suma importância que você acompanhe com o médico nefrologista. No caso do transplantado, com o nefrologista transplantador, passando para ele todas as medicações que você está usando. Então, mesmo que você tenha feito alguma coisa não tão certa, não vá esconder do seu médico, porque existe interação medicamentosa, então é importante que vocês façam isso. Vá ao seu médico e avise, tá? Exato. Porque justamente com essa utilização de maneira corriqueira, se tornou até banal, né? Então, a gente tem visto muito isso. E às vezes a gente fala, tem os padrões alimentares, né? Tem aquele paciente que come muito quantidade, daquele que come muito volume, aquele que é o beliscador, né? Enfim, aquele que é o comer emocional, aquele que gosta de comer, não come tanto, mas come comida muito calórica, aquela comida muito gostosa, isso, enfim. A comida gostosinha. Exato. Então, tipo, e tem aquele que é baixo queimador, que normalmente são mulheres, assim, na menopausa. Então, para cada perfil, a gente vai ter indicações diferentes de tratamento. Nem, tipo, o Ozempic não é para todo mundo. Você precisa ter indicação para fazer isso. Exatamente. E assim, não é a única estratégia também para o tratamento da obesidade. E as estratégias, elas podem ser utilizadas de maneira conectada para garantir o melhor resultado. Exato. E um resultado mais duradouro. Porque a gente também tem que pensar nessas estratégias atuais que nós estamos vivendo, com muitas estratégias para o tratamento da obesidade, no reganho. Exato. Que é uma realidade. Exato, mas que acontece muito na cirurgia bariátrica, né? E você capturou o que estava rodando aqui na minha mente, tá? A gente fala sobre tratamento medicamentoso, mas a gente sabe que existe uma estratégia de tratamento cirúrgico. Sim. Na verdade, uma não, são várias técnicas, né? Mas obviamente, assim, eu tô colocando tudo sobre o mesmo guarda-chuva. Mas existem técnicas cirúrgicas para o tratamento da obesidade. A cirurgia bariátrica, popularmente conhecida como bariátrica, em algumas bases de dados até descrita como cirurgia metabólica, agora que a gente está tendo acesso também aos artigos mais novos que estão trazendo ganho em qualidade de vida e diminuição de risco cardiovascular, mesmo antes da perda de peso, né? E aí? Cabe? Super cabe. Enfim, a cirurgia bariátrica, enfim, a gente tem vários métodos, vai depender da experiência, né, do cirurgião, da equipe. E até mesmo da escolha, né, por conta de velocidade de perda ponderal, questões anatômicas. Então, tem bastante meandros aí pra gente escolher qual a técnica cirúrgica que vai ser realizada. E o paciente bariátrico é aquele paciente também que precisa de uma abordagem multidisciplinar, né? Enfim, ele tem que passar por vários profissionais para autorizar, né? Então, um negócio bem sério. Autorizada a cirurgia, ele precisa continuar acompanhamento, igual transplantado, né? Transplantou, sumiu, né? Transplantou, você vai me ver toda semana, durante 3 meses. Vai enjoar dos nossos rostinhos. Exatamente. Enfim, a gente cria conexão, né? Tipo, assim, ele sabe da nossa vida, enfim. E aí, esse paciente, cirurgia bariátrica antes do transplante, cabe. Você diminui o risco cardiovascular desse paciente, você consegue emagrecer ele mais rápido para entrar no IMC que seja compatível com a cirurgia. Compatível com a cirurgia, né? E pós também cabe. O risco é o risco de qualquer cirurgia. Só que o que é importante, eu sempre falo para os pacientes, qualquer procedimento que vocês forem fazer fora, entre em contato com a equipe do hospital.
Sim. Porque a gente precisa ter a conexão entre equipes para falar, enfim, qualquer cirurgia ou qualquer internação além de cirurgia, né? Vamos suspender imunossupressor ou não vamos, né? Qual Às é o vezes risco? muda a via também, né? Exatamente. Porque, principalmente o bariátrico, como vai ter o pós-operatório, que é muito complicado, diminui bastante a absorção da medicação. Exatamente. Né? Então, assim, o território do duodeno, né? O território do intestino delgado, que é aquela parte onde justamente a gente faz a absorção da grande parte das medicações, vai ser, às vezes, colocado em alça cega ou às vezes retirado. Então, é muito importante essa interação entre a equipe transplantadora e a equipe cirúrgica, no caso da cirurgia metabólica, para poder fazer todo esse planejamento. Porque nos primeiros pós-operatórios ali, nos primeiros dias, a gente tem uma autonomia de consumo de líquido, inclusive, muito baixa. O que pode repercutir, inclusive, na função renal no pós-operatório. Desidratação, enfim, causar uma insuficiência renal aguda pré-renal, né? Uhum. Lembrando que a gente só tem um rim funcionando, apesar de ter 3 rins na barriga. Exatamente. Então, ter um rim só… De tudo. Exatamente, já é um risco per se, né? De ter um risco aumentado para insuficiência renal aguda, né? E aí, nesse caso… Aí, quando a gente coloca um pouquinho mais distante da bariátrica, né? Que a gente tem os episódios chamados dumping. Que é quando a gente não trata a cabeça e a gente continua comendo em grande quantidade. E essa cascata de carboidrato no intestino pode fazer uma diarreia osmótica grave, que inclusive também pode repercutir no estado de hidratação. Exatamente. Né? Caso taquicardia, enfim, desidrata. Às vezes… a absorção da medicação não vai estar… Vai dar diarreia, você não tá absorvendo, você vai estar eliminando. Ótima. Exato. Em algumas situações a gente consegue até observar comprimidos, né, no bolo fecal. E aí quando você vai ver o nível sérico no sangue, né, do imunossupressor, tá lá embaixo. Então a gente tem um nível que a gente precisa manter ótimo, né, do imunossupressor. E se ele tá abaixo, a gente tem risco de rejeição, né? Então… aquele link ali da equipe da cirurgia bariátrica com o nefrologista transplantador, né? Pra gente conseguir chegar num meio termo. No meio termo, exatamente. Mas que é bem-vinda, né? Diminui o risco cardiovascular. A principal causa de morte, eu já falei, é risco cardiovascular. Não, às vezes, a maioria dos pacientes, quando eles chegam ali, enfim, vivem anos e às vezes morrem por causa natural, às vezes por causa cardiovascular. Com o rim funcionante. Com o rim funcionante. Né? E isso é uma tristeza, né, pra gente que pensa assim, nós nadamos tanto, né, no objetivo de manter esse paciente viável para transplante, quando a gente fala do nosso dia a dia de salão de hemodiálise. Aí depois a gente nada outro tanto nesses anos de acompanhamento e de segmento no pós-transplante, a gente não quer perder para um inimigo invisível como esse, né? Exato. Então, temos que ir à luta, gente. Exato. Eu sempre falo pra eles, você tem que entender que você não é um rim. Você é uma pessoa. Exatamente. Muito mais do que um rim, né? É claro que o rim é algo importante e a gente precisa de cuidado, carinho, atenção. Exato. Sim. Mas você continuará existindo para além desse rim. Então, eu quero mudar essas estatísticas, entendeu? Exato. Eu quero meu paciente para além do rim, né? Então, melhorar a expectativa, a qualidade de vida dessa pessoa no pós-transplante é o objetivo que nós vamos todos os dias para o ambulatório ali sedento, né? Eu acho que é a questão de abordar o paciente como um todo, né? Sim. Eu perguntar do dia a dia dele, enfim. Eu acho que o mundo merecia mais médicos que olhassem os pacientes como pessoas, né? E não como o órgão ali que ele cuida. Acho que seria bem-vindo. Seria lindo, né? Seria o nosso mundo ideal, vamos. Né? Mundo ideal. Bom, eu acho que a gente conseguiu abordar esse tema de uma forma incrível. E agora a gente vai chegar numa parte que é muito, assim, muito cara pra mim, muito gostosa de fazer, sabe? São as perguntas das pessoas que estão de casa, que fazem essas perguntas através do nosso @nefrostar, não se esqueçam. Então, se você tem dúvidas sobre qualquer tema, inclusive os que já passaram por aqui, a gente pode contactar os nossos especialistas.
tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer tema, fica à vontade, contacta a gente, pode escrever aqui embaixo nas nossas caixinhas de perguntas, pode também acionar a gente através do @nefrostar. Nós estamos super disponíveis e queremos mesmo as suas perguntas até pra gente conduzir melhor os nossos assuntos aqui, tá bom? Bom, então agora vamos para essa parte gostosa, Vamos. certo? Perguntinhas e respostas. Me sinto tão chique. Você é chique. Obrigada. Vamos lá. Então, acho que uma das perguntas que a gente tem, que eu acho que é super interessante, foi sobre cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica antes do transplante pode melhorar a elegibilidade? Com certeza. Com certeza. Com certeza melhora. Eu falo assim que até diminui. É um fator a menos que você vai ter que se preocupar depois do transplante, né? Tipo, de perder peso. Uhum. Obviamente, esse paciente da cirurgia bariátrica é um paciente que tem muita desnutrição. Porque Sim. é aquele paciente que não absorve, então ele pode ter deficiência de vitamina B12, ferro, né? Enfim, ele é aquele paciente que precisa fazer suplementação ali pro resto da vida, né? Sim, mas é um vendo paciente de cálcio pertinho, mas baixo. dá pra fazer, né? Dá pra fazer, Uhum. enfim. E aí tem essas nuances, né? Que vai ter que, depois do transplante, vai ter que continuar olhando essa parte que ele vai manter desabsortiva, né? Então, ficar tratando, enfim. Mas super cabe, né? O paciente que tem indicação de fazer cirurgia bariátrica vai conseguir entrar na fila do transplante mais rápido, né? Uhum. E vai ter esse fator que a gente vai precisar cuidar também depois do transplante, que é só um a mais. Exato. Né? E às vezes até assim, ele às vezes até tem um doador possível, né? Mas a gente, por exemplo, tem um doador vivo que possa ser já preparado para essa doação, né? E aí você às vezes não consegue atingir o IMC necessário. Então, nessa abordagem, às vezes você tem essa carta, né? É muito Tem importante você abordar a questão do doador também, né? Que ele também precisa estar. E às vezes acontece, acontece da gente ter que postergar transplante porque o nosso doador ainda não tá Pronto. né? Pronto, literalmente. Em caixa alta esse, pronto. Exato. Mas sim, é uma alternativa, é uma carta a mais pra gente garantir, né? E pra gente, de repente, não perder um doador vivo, né? De repente, conseguir deixar esse paciente pronto pra o transplante o quanto antes. Às vezes, até mesmo pra gente não perder um preemptivo, alguma coisa assim. Exato. É claro que também não vamos ficar píssico com isso, né? Não precisamos, né, ir com tanta sede ao pote. Exatamente. E outra boa pergunta é: como controlar o ganho de peso após o transplante? Pra gente resumir, né? Vamos lá, resumindo. Os primeiros dias, assim, o paciente até tem uma tendência a perder peso pelo processo cirúrgico, enfim, pela internação. No início, tem a questão que realmente o paciente fica um pouco mais inchadinho também por conta do corticoide, né? Uhum. Assim, a gente consegue pegar mais forte nessa questão da perda de peso depois dos 3 meses. Que eu falo, os 3 meses são os 3 primeiros meses mais críticos, aquele a gente precisa manter o rim funcionando sem rejeição. Esse é o nosso principal objetivo, e controlar ali a glicemia, enfim. Às vezes também tem uma DGFzinha, né? Demora um pouquinho pra engatar, né? Pro rim pegar, às vezes pega um pouquinho no tranco, né? Falando no português. Então, os 3 primeiros meses são os mais complicados. Sim. Passou os 3 primeiros meses, ele não teve intercorrência. Aí a gente começa a implantar outra rotina no paciente. Falar, ó, vamos lá fazer alguma atividade física. Eu gosto de conversar sempre, ó, eu costumo ser claro com os pacientes. Eu falo, ó, os remédios, ó, tacrolimus, prednisona, ciclosporina, até o próprio everolimo e sirolimo que podem levar a dislipidemia, né? Eles podem piorar teu nível glicêmico, podem piorar teu nível de colesterol, né? Podem fazer ganhar um pouco de peso. Sim. Mas com isso a gente não vai poder mexer, a gente vai ter que trabalhar nessa outra parte aqui, da tua alimentação, a tua atividade física, e isso tá nas nossas mãos. Exato, são os fatores modificáveis. Exatamente. Então, ir conversando com o paciente, tentar mudar a cabeça. Tentar fazer ele lidar com aquela liberdade que ele ganhou com o transplante de uma outra forma. Fala assim, de uma maneira responsável. Exatamente. Eu tenho uma nova chance e agora eu vou fazer diferente. E a gente sabe que as principais causas de doença renal crônica são doenças relacionadas ao estilo de vida. Isso, diabetes, hipertensão. E obesidade. E obesidade. Exato. Então, é isso, gente.
Então, o mesmo risco que ele corre antes do transplante, ele corre depois, né? É isso. Então, a gente não está inventando a roda aqui, a gente só Exato. está repetindo uma coisa que já está, inclusive, bastante fundamentada. Existe uma relação entre o estilo de vida e a progressão de doença renal, a qualidade de vida no pós-transplante. Então, está tudo interconectado. Exato. Eu sempre falo das proporções, né? Falo, gente, quando vocês estão na diálise, então a responsabilidade ali do médico com você é muito maior a proporção do que você mesmo. Depois que você transplanta, a tua responsabilidade é muito maior do que a do médico. Aumenta muito. Eu falei, daqui pra frente você vai me ver, fez um ano de transplante, você vai me ver de 3 em 3 meses. Um dia. O que você vai fazer nos outros dias 89 todos. que você não me vê? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então não adianta deixar… vou arrumar tudo, vou fazer o caderno todo num dia só, né? Porque às vezes a gente acha… Assim, o povo acha que tá enganando, né? Mas não tá enganando a gente. Gente, vocês não me enganam. Tá fazendo dieta? Tô deitando. Aí eu olho ali um triglicerídeo de 500. Eu falei, não tá. Não tá. Não tá. Olha, o triglicerídeo acusa vocês. Então assim… A gente, é claro que a gente não vai comprar briga em toda consulta, porque Exato. até a relação Desgasta, fica insustentável. Né? Exato. Mas a gente consegue saber, por exemplo, meu caderninho tá preenchido. Aí, aos 46 do segundo tempo, ali na sala de espera, preenche o caderno todinho dos 90 dias. Exatamente. A gente sabe, né? A gente sabe que isso acontece. Exato. E aí, a gente acaba fazendo escolhas nesses 89 dias em que não vê o médico. Exato. Que podem ser escolhas ruins e que podem ter consequências. E aí, assim, são escolhas, né? Exato. São escolhas. Enfim. Ok. Então, agora vamos para a terceira pergunta, tá? Quais são os sintomas do diabetes pós-transplante? Olha… Sintomas. Depende muito de qual momento e do tamanho, vamos dizer assim, né? Exato. Tamanho do estrago. Por exemplo, tem paciente que já aconteceu quando você trabalhava no pronto atendimento, você já viu o paciente fazer aquela primodescompensação do diabetes. Isso, que é muito parecido com a cetoacidose diabética. Cetoacidose diabética, é um grave, é um quadro grave. Era um paciente que ou não tinha nada, ou tinha uma pré-diabetes ali e abriu um quadro nesses 3 meses que ele não viu o médico, né? Ou que, enfim, ou que estava acompanhando… Exatamente. Ou teve alguma outra complicação, ou tratou com pulsoterapia também, Exato. Que acontece, né? Às vezes, tive uma rejeição por motivo X, enfim, tratei com pulsoterapia. Acaba tendo essa descompensação grave. Então, esse é o extremo, né? Isso, que parece até um diabetes tipo 1, né? Um diabetes insulino dependente que acaba aparecendo um quadro mesmo, desse quadro aí. Tem também aqueles que vão abrir quadro de poliúria, que é muito xixi, muita sede, como o diabetes tipo 2. Só que a maioria dos casos não vai ter sintoma. Aí, teu médico vai ter que ter essa iniciativa de conseguir rastrear o teu perfil glicêmico durante as tuas consultas, porque a maioria não dá sintoma como toda doença crônica, como a hipertensão, como a doença renal crônica. Fala pra mim, qual é o sintoma da doença renal? Não vai ter sintoma. Exatamente. Você vai descobrir, quando você descobrir e tiver sintoma, é porque tá muito ruim. Quando já tiver sintoma, já tá ruim. Já tá ruim, entendeu? A gente tem algumas dicas, é claro, nos exames de rotina, né? Então, assim, começou a ganhar muito peso… o descontrole pressórico, tem glicosúria. Ok, a gente já começa, opa, peraí, tá usando alguma medicação? Não, que estranho, né? Mas aí, isso já são sinais de alarme pra gente trazer esse paciente mais pra perto, porque pode ser um paciente que tá aí à beira de descompensar. Exato. E é importante também de controlar, porque o rim, a gente vai ver… Já aconteceu, né, de paciente com diabetes e aí começa a ter disfunção renal, aumento da proteinúria, e a gente não tem certeza se é pelo diabetes. Aí na hora que você vai fazer biópsia, é lesão de diabetes. Entendeu? Isso, e a gente tem que parar também de criar esse medo fantasmagórico da palavra biópsia, viu, gente? A biópsia é uma parte muito importante do nosso arsenal de diagnóstico. E no transplante, eu acho que a gente consegue enxergar até muito melhor, porque fica muito mais… A gente tem muito mais rapidez entre esse momento da suspeita diagnóstica e da realização da biópsia.
o que é muito diferente no nosso tratamento conservador. Então, às vezes, lá no conservador, às vezes você nem consegue fazer diagnóstico, né? A gente chega tarde para aquele diagnóstico. Mas no transplante, uma das grandes vantagens, né, do transplante é isso, que a gente tem protocolos para estar cada vez mais próximo da biópsia. Então, esse delta, esse tempo que existe entre a suspeita diagnóstica e a realização da biópsia faz toda a diferença. Exato. Você consegue tratar precocemente, por exemplo, uma rejeição. Exatamente. Né? E também consegue, no caso de uma doença crônica como diabetes, por exemplo, a gente consegue flagrar quando ainda temos repercussão em pouca área. Exatamente. Então, a gente já consegue criar… É óbvio que a gente precisa, né, de métodos diagnósticos o quanto mais precoce possível. Mas, ainda assim, a gente tem que entender que isso é uma estratégia diagnóstica muito importante que a gente não pode menosprezar. Exatamente. Então, seu médico falou biópsia, respira. Eu sei que não é gostoso, mas é super importante. Eu tenho que deixar o ambiente da consulta mais leve, assim, falar, rapaz, a hora que você gritar, a agulha já saiu. Não dá nem tempo. É verdade, é verdade. Mas assim, eu observo que os pacientes, eles têm mais… eles ficam mais ansiosos, talvez com barulho, do que com a agulha em si, né? Porque acabam nem vendo, né, a agulha. Mas assim, o barulho, aquele… dá um medinho. Mas assim, é um arsenal de diagnóstico muito importante. Então, o seu médico esteja certo disso. A construção de vínculo que existe entre você e o seu médico, ele nunca fará uma escolha que será negativa para você. Então, se ele disse que precisa da biópsia, aceita, vai. Por quê? Isso é muito importante para a gente definir exatamente o que está acontecendo em relação ao enxerto e agir o mais rápido possível para garantir a função desse enxerto por muitos anos, que é o nosso desejo, né? Nosso desejo. Ela fala assim, qual é o limite pro transplantado? Eu falei, não tem limite. Não há limites. Não há limite. A gente vai trabalhar para dar muita vida para o Exatamente. Enquanto houver vida, há esperança, né? Exatamente. Ok. Então vamos para mais uma pergunta que eu acho que talvez vai ser uma pergunta meio… né? Difícil de responder. Mas vamos lá, vamos a ela. Qual é a melhor dieta no pós-transplante renal? Vamos lá. Dieta saudável! Exato. Igual como eu falei anteriormente, eu não gosto da palavra dieta. Isso! Né? Remete a um lugar que vou fazer e depois não vou precisar fazer mais. Uhum. Não, a gente precisa melhorar nossa relação com a comida. Gente, o arroz, o feijão, a carne ou o frango, a salada, sempre vai bem. É a comida que é feita em casa, é importante. Sazon, quinó, molho show. Nossa, muito importante falarmos sobre isso. Pelo amor de Deus, tua comida tem que ser… como é que tem que ser? Insossa. A gente vai acostumando o paladar, né? Sim! E assim, eu acho que o sabor… o nosso paladar brasileiro está muito relacionado com sabor e sal. São duas coisas distintas. Então, existe sabor, muito sabor, inclusive, para além do sal. A gente pode fazer substituições inteligentes, a gente pode diminuir a quantidade de sal e melhorar a quantidade de temperos. Exato. Melhorar a qualidade dos temperos. Então, não existe só alho e cebola, né? Exato. Existe uma quantidade infinita de temperos que pode trazer muito gosto, muito paladar, muita coisinha gostosa para comer, que não precisa ser muito rica em sódio. E nesses alimentos, né, entre aspas, que são esses temperos prontos, a gente não consegue controlar a quantidade de sal e ainda tem outros inúmeros conservantes que também são extremamente prejudiciais. Sobre isso, a gente também pode dar uma olhadinha na fala da Renata Rodrigues, que falou pra gente. E também tá aqui na nossa timeline, é só você ir lá que você vai encontrar muita coisa interessante sobre substituições nutricionais inteligentes no contexto de doença renal. Então, lá vamos nós para a quinta pergunta. Como os imunossupressores afetam o diabetes? Vamos lá. Eita, pergunta boa! Então, vamos lá. Assim, os imunossupressores, eles tanto podem aumentar o risco, né, da diabetes pós-transplante, quanto eles podem piorar
o controle glicêmico daquele paciente que já era diabético antes do transplante. Né? Minhas experiências, principalmente com o diabético tipo 1, é um pouco complicada, Difícil. né? E aí eu tenho que pedir ajuda pros endócrinos. Falei, vamos fazer uma coisa assim Por favor, vamos fazer uma junta médica. Os endócrinos precisam nos ajudar. Exato. Porque é aquele risco-benefício. Eu não posso tirar o imunossupressor. Mas a diabetes dele tá descompensando demais, né? E isso também, em última análise, pode prejudicar o enxerto, tá? Exato. A diabetes descompensada, no geral, prejudica o enxerto. Você vai começar a fazer proteinúria, glicosúria, tua creatinina vai começar a subir, enfim. Mas descompensa, assim. Mais comum a descompensação mais grave, assim, no diabético tipo 1, né? O diabético tipo 2 e o diabético pós-transplante tem o tratamento precoce, Você detectou pré-diabetes no paciente? 3 meses, continuou pré-diabético, já dá para entrar com a medicação, né? Já dá para entrar com medicação e sempre estimular em todas as consultas mudança do estilo de vida, né? E aí a gente vai vendo a resposta dele. Precisar aumentar a dose, aumenta. Se precisar associar, associa, né? A gente tem aí os inibidores da SGLT2 que também já começaram a ser usados no transplante, que tem boa resposta. Além do controle do diabetes, né? Proteção cardiorrenal, né? Enfim, são abordagens um pouco diferentes. O diabetes tipo 1, ele é um pouco mais complicado, né? Da gente... E o diabetes tipo 2, a gente vai precisar, enfim... E o pós-transplante tatear, exatamente. Mas é importante saber, não vai dar para suspender o imunossupressor. A gente vai ter que cuidar da outra parte. Eu acho que outra coisa também, quando a gente fala de primo descompensação, é sempre avaliar e manter, assim, a insulina no período que for necessário. Então, assim, introduz a insulina, insuliniza esse cara, tira esse cara da glicotoxicidade e aí depois a gente pensa o segundo passo, o próximo passo. Mas foi por conta da pulso. Ok, gente, mas agora ele tá em glicotoxicidade. Exato. E aí, primeiro a gente tira esse cara desse lugar, pra depois a gente pensar a nossa nova estratégia aí, vamos dizer, depois de 3 meses passada a pulso, ou depois de 3 meses passada essa primo descompensação, será que meu paciente ainda está com aquela dose de insulina? Ou ele já veio descalonando a dose de insulina? Exato. Descalonou, tá bem, tá mantendo uma glicada ok, tá mantendo uma... Bom, aí é outro momento. Aí a gente pode pensar em retirar tratamento. Mas antes disso, acho que não, acho que é perigoso até. Quanto assim, eles têm muita resistência na hora que a gente fala em colocar remédio para tratar a diabetes, insulinizar e tal. Mas é importante lembrar que isso, o tempo que você reduz ali para começar o tratamento medicamentoso, né? Você poupa teu pâncreas, tuas ilhotas pancreáticas, né? Que inicialmente o diabetes pós-transplante, ele nada mais é do que uma resistência insulínica. O teu pâncreas, apesar de estar produzindo, né, os hormônios, a gente tem uma resistência da insulina, nossa insulina, enfim, pelo excesso de peso. Exatamente. Só que com o tempo, o pâncreas, se você não consegue controlar aquilo, o pâncreas começa a falhar e você lá na frente você vai ficar igual ao diabético tipo 1. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam assim, mas eu era diagnosticado com diabetes tipo 2 e tô tomando insulina, por quê? Né? É justamente por isso, porque a sobrecarga a longo prazo, ela pode transformar esse padrão e ser necessário a insulinização. E tá tudo bem, gente. O importante é tratar o nível glicêmico. Exato. A gente não pode deixar a coisa ir andando, né? Ir cavalgando aí sem rédeas. Exato. Né? É super importante isso. Não, e tem às vezes o paciente suspende por conta própria. Não, suspendi para o meu corpo não ficar dependente. Falei, não vai viciar com metformina, vamos deixar. Depois a gente vê que a hemoglobina glicada lá que a gente... enfim, eu acho melhor a gente conseguir acompanhar pela hemoglobina glicada, porque é a média dos últimos 3 meses, do que a glicemia de jejum. A glicemia de jejum, aquele paciente vai falar, eu vou fazer exame amanhã. Então hoje eu não vou jantar. Hoje eu não vou jantar. Eu não sei que ele comeu os 3 meses pra trás. Eu vou saber que naquele dia ali ele fez direitinho o jejum, né? Então a hemoglobina glicada vai me falar muita coisa. Então... Agora eu queria acrescentar uma pergunta, já que a gente já fez as 5 perguntas que foram da nossa audiência. Eu queria acrescentar uma pergunta.
Débora, na sua perspectiva, qual é o papel do intestino nessa dança toda? Que eu vi que tem uma dança das cadeiras, onde rim conversa com coração, coração conversa com pâncreas, com o fígado. E o intestino? O intestino, ele tá diretamente ligado, né, a tudo isso. A gente fala que a gente deixa ele como um órgão secundário, mas ele é muito importante, né? Fala assim, quando a gente acostuma a ter uma alimentação que não é tão adequada, né? A nossa flora intestinal, ela muda. A gente tem lá bactérias, vamos dizer, bactérias do bem e bactérias do mal ali no nosso intestino. Fisiologicamente, as bactérias do bem, elas precisam estar numa proporção maior, né? Quando a gente ganha muito peso, ou tem diabetes, enfim, a nossa alimentação é caótica, essa proporção muda. A gente tem mais bactérias do mal. Então, é a tal da microbiota, Débora? É a microbiota intestinal, exato. Que a gente vai precisar remodular, enfim. E essas bactérias do mal, elas vão ter mais tendência... Aquele paciente vai ter mais tendência a ter doenças psicológicas, né? Ansiedade, está muito relacionado à ansiedade. Ele vai ter dificuldade para emagrecer, né? Porque a flora dele está mudada. Ele vai ter dificuldade para controle do açúcar, né? Lembrar também que a ansiedade lá, que vai levar a maior taxa de ansiedade, ela vai influenciar na obesidade, uma vez que... No comer emocional. Tem o comer emocional. Eu sempre repito, nosso corpo é um circuito, precisa estar tudo funcionando como uma sinfonia, né? Exatamente. Enfim. Então, como que eu posso mudar essa flora intestinal? A gente pode lançar mão dos probióticos e também mudando a alimentação, colocando mais vegetais, fibras, né, as frutas. No nosso dia a dia, a gente consegue aí readequar a nossa microbiota intestinal. Então é importante. O intestino, ele não é secundário, ele é tão importante quanto os outros órgãos. Ele tá cada vez mais em voga, né, como órgão neuroimunometabólico. Exato. Ai, eu tô adorando ele, tô adorando conversar sobre microbiota cada vez mais. Exato. Eu acho que é uma realidade do presente que vai repercutir fortemente no nosso futuro. Exato. Então eu falo, quando a gente tem essa abordagem ampla do paciente, a gente consegue entender, né, o que a gente precisa fazer para melhorar a vida dele num todo, né? A gente ficar focando ali só no rim, vai dar errado. Então, vai dar errado, né? Vai dar errado. Alguns autores escrevem isso como crosstalk, mas eu gosto de chamar de fofoca. Todo mundo entende, não é? Exato. Então o rim fofoca com o coração fofoca com o rim, e todo mundo vai se fofocando ali. E quando você vê, assim, o organismo, né? O corpo da pessoa se torna uma comunidade, onde está todo mundo fofocando com todo mundo. Então tá todo mundo, cada pontinho que você arruma vai ter repercussão no todo. Nossa, mas foi um prazer essa conversa. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Muito bom, muito bom. As conversas sempre são muito boas, né? Não é? Compartilhar conhecimento é legal, né? Falo, gente, o que a gente tem mais importante para passar, acho que para as pessoas é o conhecimento, né? Eu acho que é o mais importante que a gente vai deixar para a vida, assim. É o conhecimento que a gente passa. Nós somos profissionais de saúde, mas a gente não pode esquecer jamais o nosso impacto. Então, o que a gente fala tem repercussão na comunidade como um todo. Nós somos profissionais que também temos um papel de ensino. Então, ensino tanto dos nossos pacientes, então ali no tete-a-tete, no consultório, né, que é super importante. Mas também eu acho que esse ensino de massa. Então, para que as pessoas tenham a certeza de que aqui elas vão encontrar informação de qualidade, com um tom que seja fácil de entender, mas que esteja sempre por trás uma referência bibliográfica, sabendo que a gente fez a curadoria desses dados, né? Exato. Ninguém está aqui falando, né, palavras ao vento. Exato. Assim, você está sendo, assim, recebida aqui. É a sua primeira vez, mas eu tenho certeza que serão muitas, né? É só chamar. E não é à toa. É porque você realmente é uma pessoa que tem muito conhecimento acerca desse assunto que a gente comentou hoje. Acho que deu para todo mundo perceber, né? Inclusive, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, porque esse papo tá muito gostoso. Acho que foi um papo introdutório acerca desse tema. A gente tem muitos
Muitas coisas que acho que instigou ainda mais a nossa curiosidade acerca de tudo isso. Para você que nos acompanhou até aqui, ficou com alguma dúvida? Tem pergunta? Ou às vezes não, só quer falar pra gente assim, olha, adorei! A gente tá muito afim de receber esse feedback de vocês, tá bom? Então, vai aqui embaixo, escreve sua pergunta ou até mesmo um comentário. Eu vou adorar ler, tá bom? Bom, então, Debs, muito obrigado por ter estado conosco. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder participar. Ótimo. E já fique sabendo que é primeiro de muitos, viu? Pode deixar, só chamar gente, aí. Já vamos fazer uma campanha aqui embaixo? Volta, Débora, a gente quer ouvir você falar. Gente, é inebriante, né? Quando a gente fala sobre um tema que a gente gosta, que a gente ama de verdade. Verdade. Né? Faz toda a diferença quando a gente ama o que faz e se encontra, né? Encontra o nosso propósito. Uhum. A gente vê, assim, o brilho nos olhos, tanto seu quanto o meu, eu acho, né? Quando o assunto é transplante, a gente, só vai. Vai. Os pés nas costas. Isso mesmo. E, gente, para não perder, inclusive, os retornos dessa moça aqui que tá abafando, né? Depois eu quero que você deixe, por favor, aliás, depois não, já pode ser agora mesmo. Fala pra gente aí seus arrobas, para os meninos poderem te acompanhar e saberem também das novidades acerca da nefrologia, do transplante e de todas as outras coisas que você faz, que você também é outra multifacetada, né? É verdade. Bom, gente, então eu atendo, né, enfim, fora do transplante também, e tento fazer uma abordagem ampla para conectar nefrologia e nutrologia, enfim. E eu tenho um Instagram que eu tenho muito conteúdo ali, enfim, nessa perspectiva de mudança do estilo de vida, enfim, para ajudar, né, as pessoas ali a terem mais conteúdo, enfim, ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, o meu Instagram é @dra.deboralucena. Pode seguir lá. Vai ser legal essa conexão. De certa forma, a gente também está ensinando essas pessoas que, olha, aqui tem informação de qualidade, dá para você seguir. Aqui tem, viu, gente? Pode ir, vai lá. Além disso, eu convido todos vocês que estão em casa para seguir a gente no @nefrostar, ou também para acompanhar aqui no nosso canal. Pode ativar o sininho também para não perder nenhuma notificação. Vai ser muito legal ter vocês aqui com a gente. Além desse assunto, a gente tem mais um monte de assunto super interessante, que é só você seguir a gente aqui para cima que você vai encontrar coisa muito legal. E a gente quer que você nos acompanhe. Então, se você tem uma dúvida, se você não entendeu alguma questão, fica à vontade, escreve aqui ou lá no @nefrostar, que eu vou ter o maior prazer em te responder. A gente vai ao ar todas as quartas-feiras, tá? E eu espero você lá. Tchau!